Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro, o Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos acompanham, o nosso quadro tem por objetivo meditar e refletir para aprendermos juntos sobre o Evangelho de Jesus e conectar esses ensinamentos com os artigos científicos e livros Ciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o cuidado e o amparo, a caridade terapia, né? Então, para nós darmos início à nossa conversa, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez aprendermos juntos, que a espiritualidade bendita possa nos guiar e ensinar e que, assim, Senhor, saibamos absorver esses bons fluidos e energias, refletindo aonde formos o Teu amor e a Tua luz. Guia o nosso aprendizado, que assim seja. E com essa prece, nós vamos iniciar o nosso Evangelho. Hoje nós vamos ler o livro Evangelho segundo Lucas, comentado por Emmanuel, e o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Auxiliar e servir. Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada, nos que foram relegados à solidão sem voz de amigo que os reconforte, nos que tateiam a pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atuene a cegueira, nos que perderam o lume da razão e se despencaram no vale da loucura, nos que foram arrojados à orfandade quando a existência da terra se lhes esboça em começo, e naqueles que estão terminando a romagem no mundo, atirados à ventania, nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminharam desorientados para as trevas do suicídio, nos que largaram a delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas, nos que choram escravizados à penúria, a definharem de inanição. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus que a todos nos reúne em sua bênção de amor, de vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores que estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Que assim seja. Bem, esse evangelho lindo de Jesus, comentado por Emmanuel, vem nos fazer refletir sobre o mundo de provas e expiações que vivemos, que ainda tem muitas dores e sofrimentos. Qual é de nós que não tem algum problema? Hoje, cada um de nós se parar para refletir, temos situações, problemas e pendências a resolver na vida, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, seja de relacionamentos, seja dentro de casa, né, nas pequenas coisas. Todos temos situações a resolver. Mas nós não podemos descuidar em nenhum momento da nossa alma, do objetivo maior de estarmos aqui vivendo essa vida, que é evoluir e aprender para Deus, para conexão superior com Deus. E esse processo passa pela caridade e terapia, pelo auxílio e amparo aos outros. Emmanuel comenta brilhantemente o ensinamento de Jesus, nos mostrando que nas nossas maiores dores, na hora que nós estivermos mais para baixo, na hora que nós estivermos passando por aqueles momentos bem rudes e desanimados, que a gente consiga olhar para o lado, olhar para o vizinho,
que está em uma situação tão difícil, para aquele morador de rua, para aquela pessoa que está num hospital ou num asilo, que não tem um amigo, uma palavra, que não tem um lar, que não tem nenhum tipo de trabalho e nem condições de consegui-lo, para aqueles que estão começando a vida e já são órfãos e não tem alguém para orientar e guiar. Todas as vezes que nós sofremos, mas sofremos amando e servindo, a prova passa. A prova, ela ensina a lição e a dor não é mais necessária para nos fazer crescer. E aí, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, passa. Tudo na vida passa. A própria vida aqui na Terra passa. Por que os problemas não vão passar? É uma reflexão muito bacana lembrar que se nós olharmos lá para trás, a gente mal lembra dos problemas maiores que tínhamos há alguns anos atrás, 5, 10 anos. Mas tínhamos, sofríamos. Mas eles entraram nos eixos de alguma forma. Às vezes nem sempre como queremos, mas foram passando e se resolvendo de alguma forma. E é isso que o Evangelho vem nos ensinar. A amar e vivenciar as dificuldades que fazem parte deste mundo de provas e expiações, servindo com caridade, com amor. E dentro deste mesmo contexto, nós vamos ler o livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Neo Lúcio e psicografado por Chico Xavier, no tópico 16, onde nós temos o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, sobre as necessidades de salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e quando discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta no meio da estrada, ao sabor de uma ventania gelada de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perder minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colocando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o seu colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos
das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, de muito curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem o nosso sustentáculo. O coração que socorre converter-nos-á, agora ou mais tarde, em um recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor de auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Que assim seja. É linda essa passagem, né? Esse livro é uma bênção. Eu sou apaixonado pelo livro Jesus no Lar e pelo livro Boa Nova, ditados pelo Neo Lúcio. São lindas continuações do Evangelho de Jesus. E nesse trecho, ele vem nos falar sobre a real vivência do amor aqui nessa terra. Como que nós, de fato, podemos caminhar e evoluir? Às vezes a gente se confunde com a existência material e se deixa guiar somente pelos desejos e vontades materiais de conquista, de evolução financeira, de bens, de conquista de status profissional. Não que isso não seja válido, é válido e necessário porque nós estamos na Terra. Só não podemos ser da Terra, da matéria, né? E o que Jesus veio nos falar no final é maravilhoso. Um homem sozinho é um adorno inútil nessa terra. Nós, para vivermos, aprendermos, temos que conviver em sociedade, né? É viver com os demais, amparando para sermos amparados. Quem doa, recebe, agora ou lá na frente, de encarnados ou da espiritualidade, dos anjos e mentores de luz. Para nós termos o benefício de sermos auxiliados nas nossas dificuldades, porque todos nós somos ainda, né, seres em evolução e precisamos de auxílio em diferentes momentos da existência. Nós também temos que aprender a ajudar. E a lição aqui na Terra é essa: aprender a servir. E é tão difícil às vezes a gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, a gente se esquece, se entrega à correria e à loucura da rotina, dos trabalhos, dos afazeres, e se esquece de, como o primeiro tópico do Evangelho nos disse, olhar para o lado, olhar para aquele que precisa, que está à beira do caminho, precisando ser aconchegado junto ao coração. E às vezes, ao amparar alguém junto ao nosso coração, somos nós os maiores beneficiados e socorridos. E dentro deste contexto também, nós temos o nosso artigo científico de hoje, que o título é o seguinte: Giving Support to Other Reduce Sympathetic Nervous System Related Response to Stress. Em resumo, em português, vamos lá, dar suporte aos outros reduz a atividade do sistema nervoso simpático e a resposta ao estresse. E esse artigo foi publicado na revista, no Journal Psychophysiology, no ano de 2016, e os autores são o Kristen Inagaki e a Naomi Eisenberg. E basicamente, o que esse artigo científico vem nos mostrar é o seguinte: quando nós aprendemos a amparar, quando nós servimos, nós não estamos só fazendo bem para a nossa alma, para o nosso interior, para o nosso ser eterno, como o Evangelho já nos ensinou e mostrou, e nós podemos sentir em cada vez que aprendemos a fazer algo bom, uma atitude de luz e de amor. Mas também fazemos e trazemos benefícios diretos para o nosso corpo físico. E esse artigo mostra que dar suporte, auxiliar, fazer a caridade terapia reduz a atividade do sistema nervoso simpático, que é aquele que está
é relacionado com a luta, a fuga, o susto. É aquele que, quando está em hiperativação, muito ativo, em excesso, gera estresse, gera ansiedade, gera todos aqueles sintomas de taquicardia, de pupila dilatada, insônia. Ou seja, fazer a caridade melhora o nosso corpo físico, o nosso sistema nervoso, equilibra o nosso ser. Existe um balanço que deve ser atingido no nosso sistema nervoso entre simpático e parasimpático, né? Esse equilíbrio dinâmico do nosso corpo, que é importante, e que a caridade e a doação participam beneficiando esse equilíbrio. Olha que bacana, que bonito. Deus é perfeito, né? O nosso corpo é um instrumento lindo de construção de amor de Deus. E como fazer o bem ajuda a nós mesmos, não só interiormente, mas fisicamente, tá? Que nós então possamos nos abrir para essa serena lição de sermos mais úteis, servindo mesmo nos momentos de dificuldade, porque facilita a travessia, facilita o amparo, agir, fazer o bem, sem olhar tanto a quem, né? É isso que os ensinamentos de amor nos guiam, tá bom? Muito bem, para nós fazermos nosso encerramento, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que toca profundamente a nossa alma, o nosso ser. Que os bons anjos e mentores de luz sejam agraciados por nos amparar todos os dias, que as luzes de mais alto caiam sobre cada um. E cada irmão que nos rodeia, encarnados ou desencarnados, neste ou em outros planos, que possam ser amparados pelo amor, pelos bons fluidos e para o crescimento, que é o objetivo final de cada um de nós, para junto a Deus, junto a Ti. Que assim seja. Que todos tenhamos uma ótima semana. Namastê, gratidão e até a próxima.